Thank you, Father. Every promise, Cada promessa, just like you promised Abraham. assim como você prometeu a Abraão. Every promise Cada promessa from Jesus da parte de Jesus and His Word and the Holy e Spirit da sua palavra e do Espírito Santo spoken to us liberada a nós shall come to pass. irá concluir, Nothing can stop irá se manifestar. the Word of God. Nada pode parar a palavra de Deus. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that you're going to do surgery on us, God. que o Senhor vai fazer cirurgia em nós, Pai. Father, we thank you Te agradecemos, Pai, that this que Word essa palavra is going to vai cut off some flesh cortar carnes and join us to your Spirit e and nos your truth. trazer ao Teu Espírito, Awakening, acordando-nos, strengthening. fortalecendo-nos. Let not that fire on the altar of our hearts go out. Que não deixe que esse fogo do altar do nosso coração venha apagar. Let your Que as prayers, suas orações our prayers, be the e wood. as nossas orações venham ser On the fire. a madeira no fogo. Let our worship Que a nossa adoração be the wood on the fire. venha ser como a lenha no fogo. Let the bread we eat O pão da qual nós comemos be the wood on the fire. venha ser esse fogo, Let what we hear from you essa lenha no fogo. be the wood on the fire. Tudo quanto nós ouvimos de Ti Do not let this fire possa ser go out. essa lenha no fogo. Não As we deixa learned last week, esse fogo apagar, como nós Father, aprendemos as we built altars, semana passada, como nós when we've had encounters with you, quando temos encontros when we've com o heard Senhor, you, nós construímos altares, when we've had these onde things, tivemos encontros contigo, just like Jesus assim como Jesus, asked them in the boat, Ele falou para eles o barco, when they began quando começaram to have fear ter medo durante a tempestade. Do you remember Você lembra when I, quando eu, not when you, não quando você, he's saying him, ele referiu a ele when mesmo, I quando eu fed the 5,000, alimentei os 5.000? all you had to do Tudo que você tem que fazer is do é fazer what he said. o que ele está fazendo, o que ele disse. Father, we're asking, Pai, nós te pedimos, and I know e eu sei that encounter que aquele or encontro, that intimate time aquele tempo or that íntimo miracle e aquele milagre that they were all involved da qual in todos estavam envolvidos, became começaram an altar in their life. em altares na vida deles. Even when Jesus Até mesmo quando Jesus went on the cross estava na cruz and died for our e sins morreu pelos nossos and pecados, rose ressuscitou from the dead dentre os mortos and manifested to them. e manifestou a eles. And then another E time, outro momento I em know que that they built an altar eles também construíram altares was when he appeared to foi them quando ele apareceu para eles after he rose from the depois dead. que ele havia ressuscitado dentre os mortos. And I know that we have altars. E eu sei que nós temos We have altares, prophetic words. nós temos palavras We have proféticas, encounters nós temos encontros that que we need to go back to, da qual nós precisamos retornar a but they elas, start inside of mas us começa dentro de nós and they activate our faith. e isso ativa They a nossa keep us in fé. faith. Isso They mantém-nos keep us going. ativos em They fé. keep us strong. They keep Mantém-nos us alive. crescendo, And we eat mantém-nos those and we keep vivo, believing those mantém-nos things. nos queimando whatever e God's crendo spoken, nessas coisas. Tudo que Deus I falou, believe eu acredito There's a dam que in Nevis, há um momento em but Neves, it's going to break mas há um momento que vai and the whole city quebrar, is going vai to be saturated impactar de tal by forma the glory que toda a and the cidade word of God vai ser and impactada the rivers pela of glória, living a water palavra de Deus that have been e built águas up and vivas built up and das built quais up. estão sendo construídos it's gonna blow e haverá um vento this city away. nessa cidade, Because we're not despertando just here essa for cidade, nothing. todas And all e those todos aqueles have been carrying the cross que têm carregado a cruz, and been with us, que têm estado conosco, enduring the que têm persecution, perseverado na perseguição, the lies of the a devil, vida and been moving in e faith with contra works, as mentiras de Satanás, mantendo-se em fé, em are going to obras, receive the vão reward receber a recompensa of the Lord. do Senhor. Aleluia. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos for this message por essa today. mensagem hoje. This message today is called Essa mensagem hoje é chamada Faith Fé That Works. que funciona. And in this you'll see E nisso você verá we all have faith. que todos nós temos fé, But does your faith mas a sua fé, have works? ela funciona.
And in that, E nisso, does your faith a sua fé, work? ela funciona? Does it produce Existe um produzir. what you have? Produzir daquilo que você tem. God's going to expose Deus vai expor two types of people dois tipos de pessoas in this message. nessa mensagem. Those who say they have faith, Aqueles que dizem que têm fé, but their works, mas as suas obras, by their works, they deny Him pelas obras, eles negam a Ele. or do not participate with God. Ou não participam com Deus. And E those aqueles who have faith, que têm fé, but put their faith mas colocam a sua fé into their own works nas suas próprias obras, or their own ideas ou as suas próprias or their ideias, own dreams. ou seus próprios sonhos. Both have faith. Ambos têm fé. One's faith is working. É na fé do trabalho. The other O one outro, keeps questioning God, is in Continua confusion, em is confusão, wondering, questionando a Deus, is fazendo God even with me fazendo anymore? perguntas se Deus ainda está com ele. He just wants to shift your faith Ele só quer into Him trocar a sua fé or into His para a fé Kingdom. dele, a fé em você mesmo Into para a fé dele, his a fé em agenda. você mesmo para a fé do reino. and then everything in your life Tirar a fé que você tem em você mesmo para a fé Will be dos full of planos faith. dele. E toda a sua strong in e toda a faith. sua vida vai ser tomada pela fé. Você vai ser forte pela fé. Because faith is not something Porque a fé não é algo that we can use God das quais nós podemos usar a Deus to become our own God. para tornarmos nosso próprio Deus. And in the religious system and all the time, that's what people do. No sistema religioso, muitas pessoas fazem isso o tempo todo. They're having faith, Elas têm fé, but there's never any evidence. mas não têm evidências. There might be a little bit of evidence of their salvation Pode ter a evidência da salvação delas. because what they do, where they go, and Porque por causa who do que they hang elas out fazem, with. aonde elas vão e com quem elas estão. But Mas it seems like they struggle parece que há essa time and time again. dificuldade o tempo todo, um tempo após outro. Why? Because God's not Por quê? Porque Deus alive or God's não está ali. done with them? No, God's trying to get them É porque Deus não está com eles? Não, porque Deus quer fazer com into que the right place. eles venham entrar no lugar certo. So it's faith in Him Então a fé as He nele, leads our path. a fé nele que vai guiar os nossos passos. The problem is a lot of us want to lead our own path and we go to church. O problema é que nós Deus queremos guiar os nossos próprios passos indo à igreja. And then we're looking at brother so-and-so Aí nós olhamos para o irmão A e irmão B. and we're like, why does faith work for him? Aí perguntamos por que a fé opera para ele ou And I funciona para got ele. so much faith. I'm always, man, E eu, faith. e eu tenho tanta fé, e But eu little tô fruit. sempre nessa situação. That's when we need to go to God and say, Por isso God, que temos que ir até Deus e falar: Deus, move me mova-me into your total direction. à sua direção por completo. Because it's not Porque não é, the problem with o faith problema não é a or even fé, your faith. é com a sua fé. It might just be your Pode, faith pode ser que a sua fé is just lined up in the wrong direction Está- or in the wrong thing. alinhada na direção errada ou na coisa errada. Let God break it open with His word today. Que Deus possa quebrar isso com a palavra dele hoje. God told me this word's going to go so deep in us, it's going O Senhor to, falou que essa palavra vai ir tão profunda em nós. for some of us, it's going to, Para alguns de it's nós going to hurt a little bit, but it's going to open our eyes. vai doer um tiquinho, para alguns de nós, mas vai abrir os nossos olhos. Because there's a little bit of both of these in all of us. Porque tem um pouquinho desses dois em cada um de nós. But Jesus is right on the narrow Mas path. Jesus está no caminho estreito. With these two types of Com people, esses dois tipos de pessoas, both can get shipwrecked or stuck. esses dois podem estar aprisionados ou chegar no momento de estarem presos And they might stop producing fruit. e pararem de produzir frutos. One is not working their faith, Um não estará operando na sua fé and the other is working their own e faith. o outro vai desenvolver a sua própria fé. We know God is not a liar, Sabemos que Deus não mente. so faith is always Então a fé sempre produces, sempre produz, has evidence, sempre tem evidência and is full of hope. e sempre tem esperança. Why? E por que You então might feel hopeless. você não tem esperança?
não sente esperança? Maybe it's misdirected faith. Talvez porque essa fé está localizada no lugar errado, ou está Maybe your encaixada faith no lugar errado. It's in your own dreams and plans. Talvez a sua fé está nos seus próprios sonhos. And then you stir yourself up because God's given us all a measure of faith. Aí você fica agitando a si mesmo, porque Deus nos dá uma medida de fé para cada um de nós. And then we're strong in it. Aí nós nos fortalecemos nisso. And then all of a sudden God doesn't come behind us and help Aí us. de repente Deus não está atrás para respaldar. Has God left us? Será que Deus nos deixou? No, He Não. must be trying to move us Ele pode estar tentando nos ajudar a mover deste lugar, into His direction. para então entrarmos na direção dele. Or to the other one, just kick you in the butt and move Ou you. para o outro, dar um chute na bunda para você mover-se. This is why the trying of our faith, Por isso que a prova da nossa fé, or the testing of our faith, ou o teste da nossa fé, works in us patience opera em nós paciência. as we work outwardly Uma vez que nós trabalhamos e operamos externamente or in the flesh. na obra, Right? We work out our own salvation with fear and trembling. trabalhando a nossa própria salvação com temor e tremor. Works that are evidence we Obras believe. que são evidências daquilo que nós cremos. Because Porque without faith, sem fé it is é impossible impossível to please Him. agradar a Deus. And if I talk to anybody, E se eu falar com qualquer pessoa, whether they're in this one or the other se eu one, conversar com um desses dois tipos de pessoas, everybody will say out of their mouth, cada um vai falar da boca deles. but Mas all I want to do tudo que eu quero fazer is please God. é agradar a Deus. And the enemy's like, E o inimigo vai look at falar: all the faith you have. mas olha a fé que você tem. You must not be pleasing Him. God Você must not be. deve não estar agradando a Deus. Talvez você não está agradando a Deus. Hebrews Hebreus 11, 1 through 11, de 7. 1 a 7. Now faith is the substance Ora, a of fé, things hoped for, a fé é a substância das coisas pelas the quais evidence esperamos, of things not seen. a evidência das quais não vistas, das coisas não vistas. Godly faith A fé de Deus brings things, vai trazer coisas or the Word of God, da or palavra, the promises da palavra of de Deus, God, todas as promessas or de the Deus, miracles of todos os God, milagres de or Deus, whatever is from ou God, tudo que é de Deus, into this atmosphere, a essa atmosfera, or into this first ou this dimension, essa this dimensão, dispensation, essa dimensão, and we begin to see it. e nós começamos a vê-la. Go, Vá fill all the water pots full of water. Vá lá e enche os 6 potes de bacias de água. Mary, Vá lá. whatever He says, A Maria disse tudo quanto ele Do disser, it. faça. then they go and do it, Então eles foram e fizeram. and then God does it. Aí Deus faz. And then, Então, was it not only não foi they had apenas, faith, não apenas que eles tinham fé, but Jesus did the miracle, Jesus fez um milagre and they began to believe. e eles começaram a crer. Because what's the first key Porque qual foi a to chave? godly faith? Número 1, ter a fé em Deus. Is obedience. Obediência. He says it, Ele we disse, do it. você faz. Then the evidence. Aí vem a evidência. That's the one. Esse é um. By it, the elders obtained a good report. Verse 2. Porque os antigos obtiveram um bom testemunho. Through faith, we understand that the worlds were formed by the word of God. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus. So the things that were seen Então tudo que nós vimos, were not made of the things de modo que which do appear. aquilo que nós vimos, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. And we can't see God, Não podemos ver a Deus, but we can see Him. mas podemos vê-lo. When we look at the trees, when Quando we look at olhamos the water, as when árvores, we as look at the águas, Word, olhamos a palavra, but we can't see Him. mas não podemos vê-lo. So the things that were made Mas as coisas que foram feitas, were made by God. foram feitas por Deus. And everything was made for E His tudo foi pleasure, feito para o for prazer His purpose, dele, para o propósito dele and for His plans. e para os planos dele. So He has plans for us Então ele tem plano para to nós, prosper para nos us, prosperar, to give us hope para nos dar and a esperança future. e um futuro. So we have to be
What is your hope, God? Então, aí What nós is your perguntamos, future? Deus, qual é What a is sua your esperança? plan? Qual é o seu futuro, então? Deus, And qual when os seus planos? that begins to align in our Aí life, isso começa a alinhar a nossa the vida, evidence of our faith, as evidências da nossa fé, because it's God's faith first. porque é a fé de Deus It's primeiro. God's plan first. Primeiro é os planos de Deus, It's God's dream for us first. os sonhos de Deus primeiro para nós. And then E então, the fruits begin to explode. os frutos começam a se manifestar. And then we begin to hear him more clearly. Aí começamos a ouvi-lo de forma mais clara, Because the devil's not pointing at everything that we're having faith for. porque Satanás não está apontando um tanto de coisa da qual nós temos fé para aquelas coisas. And the evidence E as evidências doesn't show up. não vai se manifestar. My grandmother A minha avó had faith tinha fé for my salvation. para a minha salvação. She had faith Ela tinha fé for my deliverance. para a minha libertação. She had faith Ela tinha for fé me. para mim. And she lived E ela viveu to see it. para ver. So she saw the evidence Então ela viu uma evidência that was written in the que Word estava escrito na palavra for me para a minha vida. in her time. No tempo dela, mesmo ela estando viva. But some might not. Mas alguns podem não But we see that her faith in that viver isso, mas ela tinha fé naquilo. manifested E isso se manifestou before her eyes. antes, diante dos olhos dela. And even because she believed in the Word and knew that was God's plan. Também ela cria que aquilo era plano de Deus, ela criou na palavra de Deus. And God's plan for every one of us. E os planos de Deus para cada um de nós. God's plan for every prodigal O son. plano de Deus para cada Every filho unbeliever. pródigo. Cada um You descrente. can put Jeremiah 33:3 Ou there. incrédulo. Você pode ler Jeremias 33 para eles. But it doesn't always come forth. Mas nem todo momento isso vai se Because it manifestar. has to align up Porque isso tem que estar with alinhado obedience, com obediência, com repentance, arrependimento, and E- hearing God ouvir a Deus and turning to Him. e estar virado a Ele. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, by which he obtained a witness that he was righteous. pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo. God testifying Deus testificando of his gifts, dos seus dons. and by it, E através disso, being yet he speaketh. depois Being dead, yet de he morto, speaketh. ainda fala. By faith, Pela fé, Enoch was translated Enoque foi transladado that he should never see death, para não ver a morte. and was not found, E não foi achado, because God has translated him. porque Deus o transladara. And before he had a E testimony porque antes da sua transladação, that he pleased God. ele tinha testemunho de que agradara a Deus. So he had to please God. Então ele agradava a Deus. And what does it say? Without faith, it's A impossible to palavra please fala que God. sem fé é impossível agradar a Deus. So Então- Enoch pleased God Ele agradava a Deus. because of his faith. E ele não agradava a Deus por causa da fé dele. And then we saw the evidence Mas a gente vê a of the evidência reward da recompensa that he never had to face death on this que earth. ele nunca teve que encarar a morte And everybody saw it. durante a vida, o tempo dele. We only really know Nós só sabemos disso. who really has faith Aquele que tem fé in de the fato, right thing nas coisas certas. when the evidence begins to manifest. Só vamos saber se tem fé na coisa Doesn't certa mean they didn't have faith, quando as evidências começam a se manifestar. Aí nós saberemos. se because tem everybody fé. has faith. Porque todos têm fé. Everybody has faith. Todos têm fé. But what is your faith in? Mas a sua fé está em quê? Your own works, Nas suas obras? your own plans? Nos seus planos? That's it. É aí que está. That's the number one thing. Essa aí é a coisa número 1. God is ready to show evidence. Deus está pronto He para gets glory liberar from evidence. evidência. Ele recebe glória quando as evidências se manifestam. Here we go, verse 6. But without faith it's impossible. And this is right after what I just preached. Versículo 6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe. I didn't even remember that was right there. Eu acabei de dizer, eu nem lembrava que estava nessa parte. Without faith it's impossible to please him. Sem fé é impossível agradar a Deus. For he who comes to God Porque aquele que vem a Deus, must believe that he is, aquele que aproxima de Deus tem que crer and that he is a rewarder of que Ele those é galardoador daqueles who diligently seek que him. diligentemente o buscam. So right there, to find out Então, bem ali para the descobrir perfect will for your life, o propósito de Deus na sua vida, you have to seek him. você tem que buscar Ele. And you have to have
faith that He's going to Tem lead que you. ter fé que Ele vai guiar você. His Word promises A palavra promessa, sim. that He's going to do all that. Promete que Ele vai fazer todas So we don't essas have to coisas. question that. Nós não temos que perguntar isso a Ele. But are you diligently seeking Mas Him? você está buscando Ele diligentemente? The Bible says in Matthew A 6:33, palavra fala em Mateus 6:33. Seek first Busque primeiro the kingdom o of God, reino de Deus. and all these E things todas as outras coisas shall be added unto vos you. serão acrescentadas. Right there. It's all through the Bible. I can Está pull out escrito. scripture and Posso buscar scripture. várias outras escrituras. Because God has given everyone Porque Deus está dando a a todos uma measure medida of faith. de fé. Our job is Nossa align our faith with God's função é alinhar nossa fé com Deus. ways and directions Os caminhos de Deus, a direção de Deus. and make sure the faith is growing. E certificar que essa fé está crescendo. Because if our faith is in the wrong Porque se a thing, nossa fé está na coisa errada, it can even grow, pode crescer também, but there never be the evidence. mas nunca terá evidências. And then what happens when something's growing and growing and, E o que acontece quando começa a crescer, and it's false faith? e é algo falso, uma fé falsa. You put everything you can, all your Você effort into it, coloca toda a sua força, tudo que você pode ali, deposita it tudo ali. fails. Ali vai e falha. and then Então you start getting discouraged. você fica desencorajado. Man, Oh, I had such faith. eu tinha tanta fé. God, why didn't you help me? Deus, por que você não me ajudou? Well, because you were supposed to be here. Porque você deveria estar aqui. Now, Agora, God, Deus, finally, God, finalmente, it's that finally that aí we start to move in. começamos a mover. And of course, God never leaves us destitute or that. E claro que He takes Deus care of us, nunca vai nos deixar ali, ele sempre cuida but de it's nós. never the fullness of the Mas promise. ali nem sempre é toda a plenitude And da every one of promessa. us, we're living E- for the fullness of the E cada de promise. nós estamos vivendo para conquistar toda a plenitude da promessa. Raise your hand if you're not living for the fullness of the Levante promise. sua mão se você não está vivendo para esse propósito. Amen. Amém? So now let's let God help us Então vamos pedir para que Deus nos ajude to get the evidence. para termos a evidência. It comes in humility. Isso vem em humildade. It comes in the truth. Isso vem na verdade. It comes in obedience. Isso vem em obediência. It comes in praying. Isso vem em It orar. comes in following. Vem em estarmos It comes in prostrados. loving. Vem em estar It amando. comes in sowing. Vem em quando estamos It comes in semeando. believing. Vem quando estamos crendo. It comes in eating the Vem word. quando estamos comendo a palavra. It comes Vem in, quando and it's at the cross. está na cruz. And the last one there, 7, by faith, Noah, Pela fé, Noé, warned of God of these things, tendo sido avisado por Deus not seen, a respeito dessas coisas but he was warned of God. que não viu, And his faith was in what God mas said. a fé dele estava naquilo que Deus disse. And by his E works, pelas obras dele, proved his faith. provou que 'Cause ele he cria, built the ark. provou a fé dele. When Ele everybody said he construiu was a arca. crazy. Mesmo as pessoas When dizendo everybody que mocked ele era him. louco, mesmo When quando as everybody pessoas was making fun of estavam him. zombando, rindo, It never rained. ele nunca deixou de fazer. E nunca tinha chovido. There's never been revival in Nevis. Ah, nunca vai ter avivamento em It Neves. never rained. Ah, nunca chove. What are nunca they choveu. doing? Nunca choveu. O que você está fazendo? What a waste of time and Que money. perda de tempo, de dinheiro. Do you know where we're at? Sabe onde você está? Do Nós you know estamos. the city? Você conhece Do you know cidade? this or that? Conhece isso, aquilo, outro? How many people have spoken to you in Quantas private? pessoas já falou com Or você aí spoken about no leadership, or privado, spoken about falando this person or that sobre, person. sobre liderança, sobre essa pessoa, sobre aquela outra pessoa? Quantas pessoas? But only those that followed God's word. Mas somente aqueles que seguem Noah. a palavra de Deus, como Noé. The evidence came, A evidência veio, but only they got on the boat. mas somente aqueles que estavam dentro da arca, Prepared an ark preparando a arca to the saving of his house. para a salvação da casa. Jesus prepared a way Jesus preparou o caminho to carry his glory para carregar a glória in dele us. em nós. Jesus is preparing a Jesus bride está preparando uma to noiva carry his para glory carregar a glória to all the dele nations. para todas as nações. Jesus Jesus and the Holy Spirit e o Espírito reigned Santo, on the first church. ele veio na I primeira don't want to say the igreja. first church because Eu não gosto de referir muito esse nome, primeira the igreja, beginning of mas o início the outpouring of the Holy o Spirit. início do derramamento do Espírito But he Santo. says it's going to be much more in Mas ele fala que haverá muito mais the latter rain. na glória da So, segunda casa. Então, We see it right there. nós vemos ali, Became, se tornou, by which he condemned the world pela qual ele condenou o mundo
and became an heir e tornou-se herdeiro of the righteousness Herdeiro which is by faith. da promessa. Now we all become an Herdeiro da heir justiça que é pela fé. of Jesus Christ. Nós somos herdeiros de Jesus And we're Cristo. sons E and daughters somos of the filhos e living filhas. God, Filhos de Deus. where we cry, Abba, Father. Nós clamaremos Abba Pai. Joint heirs, Somos co-herdeiros, co-laborers co-herdeiros, Kings and colaboradores, reis e sacerdotes. on this earth, Nessa terra, possessors. possuidores heaven and earth. dos céus e da terra. That's the end promise plan Essa from é a God. promessa final que Deus tem para nós. And if anything else gets in the way, Se qualquer outra coisa entrar na frente, He's going to remove it. Ele vai remover. Let Him prosper you Os planos de prosperar in você His way. da forma no caminho dele. Because many are called. Can you say again? Many are called, Muitos são chamados, but God only is going to choose few to mas carry. Ele vai escolher poucos And we become the ark of God. para carregar e nós nos tornamos então a arca de Deus. So, Então God led them, Deus guiou eles and they had faith e eles tiveram fé to do everything with Him. para fazer tudo quanto Ele quis. Was faith like the faith is not like the first person I demonstrated in the beginning. A fé não é como a primeira pessoa que eu falei no Noah início. just didn't sit back. Can you say again? Noah didn't just sit back. Noé não apenas sentou ali Build the ark, God. e falou assim: Deus, constrói a Send the arca. help, God. Deus, envia ajudadores, Deus. God, help the economy, God. Deus, ajuda na economia, Deus. Oh, God, do Deus, this. faça isso, Deus. He had works. Ele tinha obras. He went Ele foi by the word that God told him. pela palavra que Deus deu a ele. And then as he began to E build, uma vez que ele começou a construir, God began to give him Deus details. começou a dar detalhes. Use this type of Usa wood. esse tipo de madeira. Make it this big. Faça desse tamanho. Do this. Faça Do isso, faça that. aquilo outro. And he, E ele, then God então Deus began começa to give him everything he a needed dar tudo aquilo que ele precisava to build what he asked him to build. para construir aquilo que Deus pediu para construir. Well, Então, after the war's over, depois que oh passou, well, maybe gas is a lot of money now. Let's wait. tá muito caro agora. Oh, God. Essas madeiras. Well, let's wait till we got more people. Deus, tá muito caro agora esse God tipo never gave him de, more than 8. de produto. Tá muito caro. Vamos esperar um tempo agora para passar. It wasn't after the Ele não evidence estava atrás da evidência that God que Deus began to multiply the 8. começou a multiplicar as coisas. There's going to be some really good nuggets in here. Haverá aqui Let's keep going. essas revelações dos céus, oráculos dos céus. Vamos continuar. They obeyed with all the voices against him, all the unbelief and all the false evidence. Eles creram mesmo tendo aquele tanto de voz e falsas evidências falando contra eles. Everybody pointed and reminded them it never rained before. Are you Pessoas crazy? apontando o dedo e falando: nunca choveu antes, nunca choveu antes. When we Quando nós know that God started something sabemos que Deus iniciou algo and He's blessing e it, Ele está abençoando, we're all in. todos estamos por completo, entramos por completo nisso. We never settle Nunca in our own faith or works. nunca vamos operar na nossa própria obra, na nossa própria fé. So if He does not Agora, se Ele não, set things up, se Ele não encaixar as coisas, não or operar, things do not se come, as coisas não vierem, that we have to inquire faith, para que então a gente venha requerer fé, then nothing eternal mas nada que é eterno gets produced in us. pode produzir ou será produzido em nós. So yeah, God let you Então sim, Deus permite. start this business, Você do this comece thing, essa empresa, faça isso, aquilo, outro. because it's working faith, Porque isso vai estar operando a sua and fé. He's testing E you vai testar você in all these em todas things. essas coisas. He lets us do a lot of Ele nos things, deixa fazer muitas coisas. or we'd all be walking perfectly. Senão todo mundo estaria andando perfeitamente. But that's not how it works, Mas não é assim que funcionam as coisas. and that's not how faith works. E não é assim que a fé também opera. Obedience first. Mas primeiro é a obediência. We never settle Nunca in our own faith or works. Nunca dependemos da nossa própria fé e obras. God is faithful. Deus é fiel. Everybody say, Todos repitam comigo. God is faithful Deus é fiel all the time. todo o tempo. Have faith in that. Tenha fé nisso. But what God Mas o que Deus does, faz?
He's also faithful in His word Ele também é fiel and nas suas to His palavras promise. e para com as suas promessas. Not to everything we do, Não em tudo que nós fazemos, but to everything mas por tudo quanto but what He has told us to daquilo do. que Ele nos ensinou. So the first thing is Então a primeira coisa é, those that have ears to hear. aqueles que têm ouvidos para ouvir, Align our ears alinhem os ouvidos to Him. para com Ele. James 2, 14 through 26. Tiago 2, de 14 a 26. What does it profit, my brother, Pois qual é o proveito, though a irmão, man say he have se faith um homem disser que tem fé and have not works? e não tiver as obras? Can faith save him? Poderá a fé salvá-lo? Question mark. Pergunta. If a brother or sister be naked, Se um irmão ou irmã estiver nus, have no food, não tem alimento, and one of you say unto e them, algum de vós disser, depart, ide em paz, be warm, aguentai-vos be filled, e fartai-vos. right? We're Yes. praying only for them, but not helping. Apenas ora, mas não ajudando, We're prophesying. ou profetizando. Notwithstanding, you give them E não- not those things E não lhe derdes as coisas necessárias which are needful. para o corpo, What does that profit? qual será o proveito? Even so, Assim if it has not works, é a fé, se não tiver as obras, it is dead, being alone. é morta em si mesma. So this person has faith without God, Então essa pessoa tem fé sem Deus, because God says, "Give, porque Deus fala dá, and it shall be given e more." então você receberá mais. God says, O and Senhor we're like, fala. "Oh, I'm just going to do one thing." He says, "Pray, bless them." Ah, não, aí você vai falar assim, não, Deus abençoa eles. Verse 19, Versículo 19, no, verse 18. 18, melhor dizendo. Yea, a man say, Porquanto o homem pode dizer, "Thou he has faith, tu tens a fé, and I have works. eu tenho as obras. Show me thy faith Mostra-me a tua fé without thy works, sem as suas obras, and I will show you my faith e eu te mostrarei by my a works." minha fé pelas minhas obras. So God's looking Então Deus not just for faith, está buscando não apenas fé, but to show your faith mas mostrar a aprovação da sua fé. in who and what you believe. Em quem você crê, em o que e em quem você crer. So number one key, Então, obedience. chave número 1, obediência. Verse 19. Versículo 19. You believe God, Você crê em Deus, and there is one God, fazes bem. and you do well. Só tem um Deus. But then he says, even the Mas ele fala devils também, até os demônios believe and tremble. creem e tremem. The devils have faith too. They Sa- believe him. Satanás também tem fé, ele também crê nele. It's not good enough. Mas não é bom o The suficiente. problem with the O devils, problema com Satanás they believe é him, que eles creram nele, but they disobey him, mas desobedeceram a and they're ele. evil. E então eles são malignos. They still have faith Eles ainda têm fé, because they've encountered him. porque eles encontraram ele. They've been cast down by him. Eles foram expulsos por ele. They've been bound by him. E eles prostraram e prostram diante dele. The blood has destroyed their power against him. O sangue destruiu o poder deles contra ele. But he say, "But will thou, O vain man? Mas aí ele fala, eles também creem, mas eles tremem. Faith without works is dead." A fé sem obra está morta. Was not Abraham our father justified by works? 21. Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, When he offered Isaac upon the altar? quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Seest thou faith wrought with his works? Veja que a fé operou as suas obras. And by his E works pelas suas obras, was faith made perfect. a fé foi aperfeiçoada. So we just preached on the whole life of Abraham last week. Então nós vimos a vida inteira de Abraão Maybe he na got- semana passada. Talvez That name, the father of faith, because of this one act Talvez ele recebeu o nome, o of título, obedience. pai da fé, por causa desse ato de obediência. Take your son, Pegar o seu filho, take the wood, pegue a madeira and crucify him on the hill. e crucifica-o, leva-o e sacrifica-o no monte. Isaac, Isaac, father, pai, where is the lamb? Where is the ram? aonde está o cordeiro, pai? Son, Filho, the Lord o Senhor will provide proverá the o sacrifice. sacrifício. God always Deus provides sempre providencia the o sacrifice sacrifício for the evidence. para a evidência. We just got to follow. Nós só temos que seguir. Aleluias.
And the scriptures, 23, the scriptures were fulfilled, which saith, Vede que a fé operou com as suas obras e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. Abraham believed God, Abraão creu em Deus and it was imputed for him as e righteousness. foi-lhe imputado como justiça. And then E então he was called a friend of ele foi God. chamado amigo de Deus. Not everybody's a friend of Nem God. todos são amigos de Deus. God loves everybody. Deus ama a todos. I want to be his friend. Ah, eu quero ser um amigo dele. Faith Fé, in him. fé nele He's closer to you. vai fazer você estar mais perto e ele estar mais perto de você. You see how Percebe que that by works a man is justified, pelas obras and not by faith only. pelas obras o homem é justificado e não pela fé somente. Likewise, E de igual modo, the Rahab, the harlot, she was justified by her works. não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras? Because she Porque ela, believed and sent the messengers quando another way recebeu, to help them. quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho. So even unbelievers have faith. Até mesmo descrentes têm fé. For the body, Porque o without corpo, the spirit is dead. porque o corpo sem o espírito está morto. So is faith Assim também, without works. a fé sem obras It's dead. é morta. And that's what happens when É it's isso, our own isso works. acontece quando a gente faz com as nossas próprias obras. We're working Nós estamos and trabalhando it's still dead e ainda continua morto. because it's not God's works. Porque não é a obra de Deus. One thing that stuck out to me Uma coisa que veio right here was bem aqui, que tocou em mim you bastante. can have faith Você pode ter fé but not have works. e mesmo assim não ter obras. So this gives Então isso mostra the legs, que as the pernas, power que mostra que o to poder, this whole message. que o poder para toda essa mensagem That right there, está bem ali. because everybody has faith. Todos têm fé. So God's trying to bring this Agora person Deus quer pegar essa pessoa into the narrow e way trazer no caminho and the other one estreito e a in the outra narrow pessoa way. e trazer para o caminho estreito. because they're both Porque ambos need to come. precisam vir. One working, Porque vão estar ali trabalhando very little evidence. e vão ter poucas The other evidências. one- O outro vai ter, Well, God, ó Deus, you gave me this and this. You better bless it. você me deu isso, então eu espero que você God. abençoe isso. Ó Deus, Well, I bem, guess it's over acho que já acabou. or whatever. Ou o que for. I think God hates that one even worse. Acredito que Deus odeia essa atitude. We're going to get into do that in outro a minute ainda because pior. God just downloaded a whole thing Vamos entrar bem mais profundo. Deus entregou tudo isso. in the morning about all that. Once again? Yesterday morning, in the last 2 mornings about all that. Nas últimas 2 manhãs, Deus derramou o download, deu o download de tudo isso. Faith without works is dead, so let's dig into A this. fé sem obra é morta, então vamos aprofundar nisso. So some things Então, algumas coisas that would show we are not having faith would be que revelam que nós não temos fé será cutting back puxar, reter, what we're doing for God. ou limitar aquela obra que a gente está fazendo para Deus. Cutting back É limitar what we're giving to God. aquilo que a gente está dando para Deus. Not using our full potential and gifts from God. Não usando todos os nossos dons em potencial para entregar para Deus. Because He gives us the power. Porque é Ele que nos dá o poder. We have the entire parable Nós temos toda uma parábola with the talents. sobre os talentos. What do you even mean? O que você quer dizer com isso? The one who multiplied Aquele que multiplicou, had works. ele tinha obras. The one who buried Aquele que enterrou their anointing, their talent, their gifts sua unção, seu talento, seus dons, was dead. estava morto. Actually, we see they died for eternity too. E nós vemos que também morreram para a eternidade. Let's go to Matthew 25. Vamos ler Start from Mateus 14 to 18. 25, de 14 ao 18. For the kingdom of heaven Porque o reino dos céus is like. é como... You got to remember, he's trying to make us understand. Lembra, ele está tentando nos ajudar a entender. We got to think spiritually. Temos que entender de forma espiritual. It's like É como a man traveling in a far country homem que, ao viajar para uma terra who distante, called all his servants chamou todos os seus próprios servos and delivered them e entregou-los. his goods. Entregou-lhes os seus bens. It's like É God como saving Ele us, nos salvou, taking us out of this world and
setting us apart, nos tirou do mundo, nos separou, and given us faith, nos deu fé, given us gifts, nos deu dons, given us nos ideas, deu ideias, given us purpose, nos deu propósito, given us nos deu anointing, unção, given us nos resources, deu recursos, given us nos deu ideas, ideias and sends them on his way. e nos envia He gives them everything they e need nos dá tudo aquilo que precisa to do the level para chegar or ao the nível, measure ou a of medida what daquilo he has them to do. que ele pediu eles para fazerem. And unto one he gave 5, E para um ele deu 5, to another 2, para outro 2, and to another a outro just 1. apenas 1. And every man according to his ability. E cada homem segundo as suas habilidades. It's not about what God gives you. Não é sobre o quanto que ele te dá, o que ele te dá. He gives you what you're able to do, Ele te dá aquilo que você é capaz de fazer, according to your ability. de acordo com a sua habilidade. Thank God it was the guy with just 1 Graças a Deus que aquele recebeu só 1, that buried the 1. que enterrou ele. What about it was the one that God gave 10, E aquele que Deus deu 10, and he's buried all 10? e enterrasse os 10. That guy had a lot of ability, did nothing with Aquele it. que teria muita habilidade, não faria muito So you got to think kingdom now. diferente desse que recebeu 1. Don't think money because he's Então, using money. não pense em dinheiro, que está falando de dinheiro, But our heavenly resources are more mas than money. os nossos recursos faith, não é dinheiro, It's é works, fé, é it's obra, obedience, é it's obediência, anointing, é unção, it's calling, é chamado, it's provision, é provisão, it's everything. é tudo. So watch. Então veja isso. And him received the 5, he went and traded. E aquele que He went and recebeu worked it. 5 foi e negociou He went and used com it. eles, trabalhou, He usou, went all in. entregou tudo. Because the kingdom of God is about multiplication. Porque a chave com Deus é a He multiplicação. multiplied. Ele multiplica. And because he had more ability, he Porque was ele able to tinha mais habilidades, gain more. ele pôde ganhar mais. But he gained. Mas, de novo, And he kept gaining ele continuou ganhando. until Até que his life was over. a vida dele, ele conseguiu concluir. And likewise, E da mesma the forma, one with 2 aquele com gained 2 2 more. ganhou também mais 2. But the one that received Mas 1, aquele que recebeu 1, he went and digged in the earth. ele foi e cavou da terra. He hid the Lord's money. Escondeu o dinheiro do He Senhor. hid the anointing. Escondeu a unção. He hid the word. Escondeu a palavra. He hid the seed. Escondeu a semente. He hid the truth Escondeu a with verdade. your friends, right? Escondeu. He hid. Ele escondeu The anointing is the number 1 a número 1. thing when you begin to hide the Quando anointing. você começa a esconder ali com folhas de figueira. The anointing is the ability, A unção é a the habilidade. favor from O God, favor de Deus and to do what we cannot do on our em own. fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho, por si mesmo. And E we can't hide that because God doesn't just do it. não podemos esconder isso, porque Deus faz isso. That's why we need the works. Por isso que precisamos das obras. But the right works in the right direction, Mas right? as obras certas na direção certa. I can admit to you, I want my faith to be like when I first started. Eu posso falar que a minha fé, quando eu comecei, Or you get to a place você chega num lugar, and you get stuck in that place. chega num ponto em que, certo momento, But it's você a continuing- fica ali preso num lugar, atolado. Stops growing it. You begin Você to fica atolado bury naquele lugar, it. não consegue crescer mais. Aí você enterra aquilo. and so we have this thing, examine yourself. Então a palavra fala para você 2 examinar. Corinthians 13:5, 2 examine Coríntios yourself fala, whether you're in the examinai-vos a faith. vós mesmos se estáis na fé. It didn't say examine yourself Ele não fala examinai-vos a vós mesmos. if you have faith. Se você tem fé. We know God's given us 2, Nós sabemos que Deus nos deu 5, 10, 2, 20, 30, 5, 50, 10, 30. 1. Examine yourself if it's increasing, Examine se está crescendo. if it's growing, Examine se está crescendo. or Ou did you have enough? se você tem o suficiente. Prove your own selves. Provai-vos a vós mesmos. Know yet not your own selves, Ou não vós conhecei-vos how that your Jesus Christ a vós is in you, mesmos de que Jesus Cristo está em vós, except you become reprobate. a menos que estejais reprovados. It's in you. Está em você. There's nothing the world can do to stop Não tem nada no mundo que pode fazer what God's put in us. parar aquilo que Deus está colocou dentro de você. Only our faith and works. Somente a nossa fé e obras. It's money here, but what about talents? What about faith? Aqui refere ao dinheiro, mas e quanto a talentos? E quanto a fé? Ability, E quanto a habilidades? anointing. E quanto a unção? God, it's faith. Deus, fé em Deus. Gifts,
Dons, we either reproduce podemos reproduzir or we become reprobate. ou nos tornamos reprovados, Reproduce repróbamos, ou reproduzimos, or reprobate ou ficamos reprovados in faith. em fé, na fé. Because that's what the devil wants to steal, É isso que Satanás quer roubar, your faith. a sua fé. He can't steal your Ele salvation. não pode roubar a sua salvação, He's after your faith. mas ele está vindo contra a sua fé. Peter, Pedro, Satan wished to sift you like wheat, Satanás quer peneirar você, but I have prayed mas eu orei your faith para que a sua fé fail you not. não venha desfalecer. In other words, Em outras palavras, that you que você don't let him steal it. não deixe Satanás roubá-la. Guard it, Guarde ela, water it, feed it, regue ela, alimente ela, strengthen it, fortaleça ela, because you got it. fortaleça ela. I got Porque it. você tem, eu também tenho. We all got to go through Todos that testing of faith. temos e passamos pelo teste da fé. How? No works, but so anointing. Não obras, mas unção. The power died. The anointing's dying. The power's dying. O poder está morrendo, a My unção faith- está morrendo, My faith is dying a fé está morrendo, because there's no works. porque não tem obras. This goes with the whole message. E isso encaixa em toda a mensagem. It was how those Foi assim que todos who had great ability or que talents, tinham grandes habilidades e talentos, God expected more. Deus esperava mais Increase. crescimento. So means we can't look at our brother Então isso também and aplica. compare Não podemos ourselves. comparar nós mesmos com nossos Because irmãos. if you have one, Porque se você tem double the one. multiplique a um. Don't look at the one with 10 Não olhe para aquele que tem 10 and get e discouraged. fique desencorajado. Just be faithful in what he Seja gives you. fiel quando ele te der um. Seja fiel But you have to produce. para então você produzir. But woe to the one that has 10 Mas ai daquele que tem 10 and buries it. That's e enterra os a 10. big. Isso é. What if I just buried everything? Imagine se eu Never came here. enterrasse tudo e não viesse Never aqui. Worked with God to build this Nunca and that. construísse isso com Man, Deus, obedecesse ou crescesse am em I Deus. promised eternal life? E a minha promessa eterna? Will I meet on his day and he'll talk to me like he talked to this guy that buried his talents? Ele iria conversar comigo assim como ele conversou com esse cara aqui na parábola. That's why he says 1, 5, 10. Por isso que ele fala que um recebeu He's outro like, dois, outro cinco, everybody's outro included 10. Mas in this parable. todos estão incluídos nessa parábola. Todos. The kingdom of God is like O reino de Deus é como? everybody. Todos. Let's go to Luke 12, 42 to 48. Lucas 12, 42 a 48. And the Lord said, faithful and wise steward, E o Senhor disse: Qual é, pois, mordomo fiel e prudente? whom the Lord Que o Senhor shall make you ruler over his whole household, fará governante sobre os to servos, give you your portion meat in due season. para lhe dar uma porção de Blessed alimento is the na servant estação devida. whom when the Lord comes shall find him doing. Abençoado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. So just put works. Então coloca ali obras. Of a truth I say unto you, Em verdade que he ele will make fará him ruler over everything. governante sobre tudo que ele tem. But Mas if that servant se say aquele in his servo heart, disser em seu coração: my Lord delays his coming, O meu Senhor atrasa na sua vinda, and shall begin to beat his e servants começa a espancar os seus servos e servas, and his maids, and and begin to eat and drink with the drunken. e começa a comer e beber e embriagar-se, In other words, he just stopped em outras doing palavras, God's agenda parar and de started fazer working for his own. aquilo que Deus quer Flesh e or começa a life. trabalhar para a sua própria vida, He was still God's. ele ainda continua. The Lord will come on the day Aí o Senhor virá when he looks not. That's the problem when we're not working. em um dia que ele não espera. Esse é o problema quando nós We não get estamos so caught fazendo. up in the A world gente fica tão perdido no mundo, that we're not even paying attention tão atolado to the das times, coisas do mundo que a the gente seasons, não presta atenção nos tempos, nas what's going on in estações, our life, naquilo que está acontecendo cronologicamente na nossa vida. and he comes unaware. Aí ele chega sem a gente He esperar. promises to come as a thief in the night to those Ele that are not watching. promete chegar como um ladrão durante a noite, um momento que nós não estamos esperando. And it says here that in an hour that he's not E aware, a palavra fala quando nós não espera, and he quando ele não espera. will cut him asunder and appoint him with the unbelievers. E em uma hora, quando ele não estiver ciente, açoitá-lo-á severamente
That servant who knew the Lord's will e a sua porção irá designar-lhe a sua porção com os incrédulos. and prepared not himself, Esse que não preparou a si mesmo, neither did according to his will, nem fez conforme a sua shall be vontade, beaten with little esse stripes. será castigado com muitos açoites. But he Mas that knew not, o que não, see, if you don't know the Lord's will, you're okay. se você não conhece a vontade do Senhor, tudo bem. Maybe God, you're in that process in your Talvez life, Deus não iniciou esse and you processo na want sua to, and vida you're just ainda. been, E and God's calling you at 50 years old or talvez 40 years Deus old. pode chamar você mais tarde. But Ou, once we ou know talvez it, o Senhor te chamou quando você tinha uns 40, That's when 50, we're- ou outro momento. that's when disobedience Mas comes in. quando o Senhor nos Once we chamou, know it, uma vez que nós see, a sabemos lot of people might que never know nos it, chamou, pode acontecer de muitas pessoas não There's gonna be more saberem, grace. não conhecerem, But e us who estarão, know it, estarão debaixo da graça. or Mas you know uma it, vez que você sabe, we need to follow it. nós precisamos seguir. But he who knew not did not commit, and was beaten with little. And whosoever, here's what I want to get to Mas aqui que eu quero chegar. about the talents, because I Sobre threw this in the middle of the whole Talentos. thing, Eu coloquei isso aqui no meio de toda coisa, because this backs that. porque isso vai respaldar isto. Whomsoever more is given, Mas aquele a quem muito é dado, you don't know the potential in this room. você não sabe o potencial que tem aqui. You don't know the potential in people in USA. Você não sabe o potencial que tem nas pessoas dos Estados Unidos. Well, God, and you'll never know until you start getting in His way. Mas você nunca saberá enquanto você continuar entrando na frente. Whom is given more, A quem é dado, much more is required. muito mais será requerido. So don't worry about the one with the one Então if you não, have 10. não preocupe com aquele que tem um. Se That's você- why it says, o examine 10. Por yourself. isso que a palavra fala, examinai a vós Examine mesmos. ourselves. Examinai a nós mesmos. I'm just pointing. Examine Examinai. ourselves, right? That's why it Nós says, don't mesmos. compare yourselves Não compare a si mesmo, a palavra with fala. pastor so-and-so Lá com or brother so-and-so. meu irmão A, meu irmão B. God will show you what He's given you. Deus vai mostrar a você o que Ele te deu. Or people, or the Word will remind you. Senão o mundo vai te relembrar. And when something dries up, E quando alguma coisa secar, it's not God, it's you. não é de Deus, era você. That's why that we need this word all the time to get us Por isso que precisamos dessa palavra todo o producing, tempo. Para nos ajudar a ver, focusing, ajudar a focar. evidence so God gets glory. Evidências para que Deus possa receber a glória. And it says, E a palavra disse, was given him, dê a Ele. more is required. A quem muito é dado, Vamos muito é requerido. And then we say, oh, there's no pressure on me. Ah, mas não tem It's pressão not my em mim. pressure. It's Ah, not my, this is not on me. isso não Well, deveria estar em mim, essa pressão não deveria estar sobre mim. nothing's on you but what Não- God's telling you to do. Não está Because sobre He will put você. pressure on you. Mas Ele está falando para você fazer. And the devil will e talk ele, you out of e Ele it. vai colocar a pressão em você. That's not how you should feel if you're a Mas Christian. Satanás vai também You're doing something wrong. tirar Or proveito disso. this or that, right? It'd be like, Vai vir contra você e vai dizer: it must be this or must be ah, that. deve ser isso, deve ser aquilo outro. No, the anointing on your A life unção na sua vida will crush you vai esmagar você to produce the oil. para produzir o óleo. That anointing is Essa there, unção que está ali, and the Holy Spirit is there to e o Espírito Santo está push ali out of you every para last trazer drop cada of what the resto Lord de gota has put in you. daquilo que o Senhor colocou dentro de você. And He's not going to let you be E satisfied. Ele não vai deixar até que venhamos estar And if He's satisfeitos. blessed you in all around your Se life Ele and estiver this, abençoando você em you just tudo want que to você take estiver fazendo, tudo, a rest, a você vai sabbatical, ficar because só querendo tirar descanso. that's what happened to the church of Isso Lacedonia que aconteceu com a igreja And the de devil began to strip them Lacedônia, of all their garments, onde all Satanás their glory, começou all a their enchê-los power. ali com riquezas, com toda a glória e poder que eles tinham. And He said, because you think you have need of Aí nothing, a palavra fala que ele everything disse, that I had given porque you, você acha que você não tem necessidade the de nada, anointing, porque eu te dei the a power, unção, o poder, the things as coisas that produce the que evidence, produzem evidências. the enemy's just taking them Aí o inimigo quer tentar roubar, because God took you this far and now you're satisfied. porque Deus levou você até aqui e agora você não está Your mind satisfeito. got on earthly things A sua again. mente agora ela se atolou nas coisas do mundo novamente. So you stop seeking the Aí kingdom, você para agora de buscar o reino. and then the things that He began to add to you, nothing's adding Aí anymore. nada mais está sendo acrescentado mais. It's actually beginning to look like it's disappearing. Pelo contrário, parece que estão desaparecendo.
What do? O que nós fazemos? Works. Trabalho. If Obra. God gave you that job, you work it with all your heart, mind, body, and Deus te soul. deu o trabalho, você trabalhou. If God gave you that Deus te marriage, deu aquele emprego, você trabalhou com todo o seu coração. you work it entregou. with everything, you Se never Deus- give up. Deus te deu aquele casamento, você vai trabalhar com tudo, vai trabalhar e vai operar para Religion. você não abrir mão daquilo. Would say, yeah, A religião vai dizer, sim, live in the same house, but there's just keep in peace. We don't even know each other anymore. mora na mesma casa, certifica que vai ter paz, mas nem conhece um ao outro mais. That's religion. Everybody look, we're still married. Isso é Yay. religião. E veja, nós continuamos casados, olha. But your marriage is there to produce Christ in you. Mas o casamento está ali para produzir Cristo em você. But if you take the shortcut, we'll do this, and Mas se você falar, vamos fazer isso. some couples even want to work different hours so they don't have to be around each other. Alguns casais até querem trabalham em horários diferentes para não estarem juntos. But God forbid, we'll never get divorced because we're Christians. Mas Deus prometeu para a gente nunca divorciar porque somos cristãos. That's burying what God gave you. Aí você está enterrando aquilo que Deus te Same deu. thing, we can do that with anything. Your A job, mesma coisa, podemos fazer isso com qualquer coisa, pode ser com emprego, your business. sua empresa. There's so many people in this house that have Tem their own muitas business. pessoas aqui que não têm empresa. But if it's not God's business, Mas se não é de Deus, or if you're looking for a show ou business, você está buscando algo para mostrar, then you're going to lose that too. então você também vai perder isso. I'm just trying to let everybody see about how Jesus is this is what Jesus preached. Estou tentando mostrar para você, para entender aquilo que Jesus pregou. So now let's go back to the parable of the talents. Agora vamos voltar à parábola do talento. Matthew 25, Mateus 25, 19 to de 30. 19 a 30. After a long time, the Lord of those servants came and reckoned with them. Depois So de muito now, tempo, veio o Senhor daqueles servos We e fez die. contas com eles. in other words, we Em die, outras palavras, nós and now morremos. God's like, okay, Agora Deus vem e fala. I want everything. Agora, Where's your life offering? cadê a oferta da sua vida? Irmãos, Abel, God was pleased. He gave it with a Abel, good heart. He did everything. O He Senhor multiplied. estava feliz em dar ele tudo. O Senhor agradou em He dar started ele. with a couple sheep and that. Abençoar. Now he's got probably a whole Começou ali como ovelha, outra ovelha, e depois whole herd of Deus cattle and abençoou. sheep. Pode ser que agora ele está cheio de rebanhos, de vários tipos And Cain de gados diferentes. Mas Caim, maybe had like a little garden that we Talvez- have in behind our apartment. talvez um jardim pequenininho ali atrás do apartamento. He might not even have gave him Talvez the nem quis first fruit. nem deu o primeiro fruto. His garden might have been so little. E o jardim parece ser tão pequeno. Whatever he was doing, he took it all to God because Tudo que ele he estava didn't want to be fazendo, embarrassed because he was full of Ele pride. não queria estar envergonhado, que ele era cheio de orgulho. God didn't receive it Deus não recebeu dele. because he knew his ability, maybe. Porque ele talvez conhecia a sua habilidade. He saw his heart. Ele viu o coração He dele. saw the jealousy. Viu a inveja He dele. saw Viu other things than what outras coisas just reading the word. que nós lemos a palavra. Well, he did it, Mas nós não fizemos. but God was expecting more. Mas Deus esperava mais. God was expecting better. Deus esperava algo God was melhor. expecting something Deus else. esperava outra coisa. Whatever it means, he didn't receive it. Independente do que foi, Deus não But recebeu. he's gonna receive us Mas ele vai receber o nosso. because it's gonna be his, Porque será dele, not us. não nosso. Hallelujah. Aleluia. Yes. And the one that received 5 came and brought, and it goes down and on. It says, and the Lord said unto him, well done. Aquele que deu 5 multiplicou, e o Senhor disse a ele: Good, servo bom e fiel. not just good, Ele não God, falou good. apenas bom, and faithful. ele falou servo bom e fiel. You've been faithful over a few things. Você foi fiel em poucas coisas. Or in other words, you've been faithful over just what I gave Em you. outras palavras, você foi fiel naquilo que eu te Now I'm going dei. to make you ruler over Agora eu vou much. fazer você governar sobre o muito. And it goes with all these servants down and down Aí and ele down. continua falando com cada um dos servos. But in verse Aí no 24, versículo 24, the one with the 1 talent, aquele com um talento, or it could be the one with the 10. poderia You ser can put aquele, any of them in there. poderia If they ser buried it, it doesn't matter. até aquele com 10, não importa. But he's saying Então ele está dizendo que to the one, it's like, para aquele que deu I didn't even give you a lot, didn't require even much of you. eu nem te dei muito e não requeri muito de você. And you still buried it. E mesmo assim você enterrou. And he said, he came, the Lord, and knew. E aqui ele disse, And he said, oh, you are a hard man, and reaping where you do not sow, and gathering where you do not has not strawed.
24. Yeah. Ele disse: Ah, Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. I was afraid. Eu estava com medo. Right there, we see fear, Vê o medo aí? the devil. Satanás? I was afraid and went and hid Eu thy talent eu in the estava earth. com medo, então eu fui lá e escondi o talento. And here it is back. Aqui está de volta. God's not looking to get back what he gave you. Deus não quer de volta aquilo que te He's deu. looking to get back Ele quer receber multiplication. multiplicação. Oh, look at this. Olha. God's taking me, just gave me a vision. Olha, Deus me deu uma visão I saw agora. them feeding. Eu vejo agora. What happened? O que acontece? God didn't want the one fish and 7 loaves back when they were done feeding the Deus multitude. não queria receber os peixes de volta. Ele After he queria, fed the ele 5,000, queria alimentar a multidão. Depois que ele alimentou os 5.000, what did God get back? o que ele recebeu de volta? This just came from heaven right Agora, now. acabei de receber agora essa revelação. 12 Ele baskets recebeu overflowing. 12 cestas derramando. There it is. Ali está. They didn't just come back, oh God, that was a great miracle. Eles não chegou, oh, Deus teve um grande milagre. Here's the empty baskets. Está aqui as basquetes vazios, as cestas And vazias. there's a little bit more than 12 loaves and Talvez aqui um pouquinho or ali, 12 fishes. pouquinho I mean ali. 7 fishes and 2. pouquinho, there's 7 a little bit peixes. left in the bottom. Tem um tiquinho aqui de restante. It came back to him E overflowing. voltou derramando, Overflowing. derramando. You see it? Veja, This is the anointing, isso the é power, a unção, the é provision, o poder, everything. é a provisão. Everything. Everybody Tudo. say everything. Repita comigo, em tudo. Yes. And what stopped it? E o que impediu isso? I was afraid. Eu estava com medo. I was afraid to step Eu out. estava com medo de dar um passo à frente. Well, you need faith to step Você out, precisa de fé para dar esse passo. and you need E works você precisa de obras to walk. para andar. Faith to step out. A fé é You'll de never dar step esse out. This passo. person had fear. Essa pessoa estava com medo, ela nunca deu um passo à But frente. God's like, you got all these, you got all this work, E o Senhor though, fala, ei, mas você to ainda do what tem, you want. você tem tantos God didn't trabalhos, want you burying. se você quiser. Deus não You quer, gotta dig, Deus get dirty, não quer que você, work your butt off. você tem que tirar a bunda daí, To bury você tem it. que capinar, abrir, sujar sua roupa, colocar para você poder trabalhar. Why didn't you just use it? Por que você não usou ela? Well, let's think Ei, like Christ. vamos pensar como Cristo. And this is the worst part of it. E essa é a pior parte. Thou ought to have put, he's like, you ought to put your money into the bank where at least you get a little bit of interest. E ele falou, você poderia, 27? Yeah, I'm just preach it though. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então na minha vinda teria recebido o meu com juros. And then he says, take it. Aí ele fala, pega, toma, Take the anointing. toma a unção. Take this, maybe, I don't know. E não sei o que poderia ser. It doesn't say salvation, but Ele if não you read fala- after, it's ele a não bad fala plan. salvação, mas se você ler depois, você vai entender melhor. Take the gift. Pega os dons, Take the Holy pega o Spirit. Espírito Santo, Take the power. receba o poder. I mean, we're just trying to Receba. think spiritual, Vamos right? I'm pensar not, agora, espiritualmente. that should, if there's any be afraid not to produce. Você tem que ter medo? Tenha medo de não produzir. Right? Because let it be the fear of the Lord, not Isso. the fear E of que the venha devil. ser o temor do Senhor e não o medo que vem de Because Satanás. it says, for everyone that is A given palavra fala para todo quanto é dado, shall have abundance. receberá em But abundância. him that is not, Mas aquele que não é, it shall be even taken what he será has. até tomado o que tem. God, don't take it. Deus, não tome. Right? Don't take it, Não, Lord. não tome, Senhor. Whether you got one, Você recebeu um, whether you got se five, você recebeu whether you got um, se você 100, recebeu 5, there's all types of levels 10, of ability. 100, tem vários tipos de habilidades. but let us be able, Mas que venhamos ser como Abel, let our ability be for the Lord. que a nossa habilidade venha ser entregue para o Senhor. And then this is the scariest part. Então essa parte é a mais assustadora. Cast the unprofitable servant Expulsando, portanto, into outer darkness. e lançai-vos Verse 30, where there is weeping and gnashing of teeth. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. See, Ali haverá pranto e ranger de Nobody dentes. preaches the real word of God in the church Ninguém because percebe, ninguém prega a palavra de Deus por completo e real, verdadeira. you preach that, Se a gente pregar isso, but God preached that. Deus prega What isso. else can we preach? O que mais nós podemos pregar a não ser isso?
So when we do it, we're going to have joy and Então, quando a gente faz, And a gente everything sente in the blood, it's like alegria, a amazing, bênção. they'll never know they're doing wrong until they Porque get senão to preach. The eles nunca word vão saber gets que estão fazendo preached. errado se nós nunca estivermos pregando, para que eles venham entender que estão fazendo errado. Looking and observing, Olhando, observando, although God gives us wisdom, mesmo que Deus nos dê sabedoria, He is never under the rudiments or the elements of this Ele world. nunca estará debaixo do governo deste mundo. Luke 17:20, Lucas 17:20, the kingdom of God. o reino de Deus. The Pharisees came demanding to show me the kingdom. Os fariseus chegaram para ele e disseram: mostra-me o teu And reino. Jesus said, E Jesus disse: when the kingdom of God shall come. o reino de Deus virá. They asked him, when is the kingdom E eles, coming? quando ele falou assim: o reino de Deus virá. E ele falou: então me mostra quando que virá. o It reino doesn't de come by Deus. observation. Mas não vem por observação. He said it's invisible. Ele fala It's invisível. obedience. É obediência. It's faith. É fé. It's anointing. É unção. It's following. É seguir. It's hearing. É ouvir. It's seeing. É ver. It's believing. É crer. It's trusting. É confiar. It's having hope. É ter esperança. It's joy. É alegria. It's faith. É fé. It's love. É amor. It's truth. É a verdade. It's not by observation. Não é por observação. But like earlier in the Mas message, como mais cedo nós ouvimos a mensagem, it'll have evidence. haverá evidências. And it's faith. E é a fé. Aleluias. God reminded me again O of Senhor, these o demonstrations. Senhor me mostrou novamente as demonstrações. Like paint. Como, por exemplo, pintar. God says, Como pintar. paint the building. Por exemplo, pinte o prédio. He delivers all the paint to you. Aí ele te dá as tintas. And you just sit back. Aí você senta. Well, God, you gave me the paint and the Uai, Deus, anointing. o Senhor me deu. When's the building going to be painted? Uai, Deus, o Senhor me deu as tintas. Agora, quando que o prédio vai ser pintado? He gave you the paint. Uai, ele te deu a tinta. Open the thing up, grab a paintbrush and Abre paint. e comece a pintar Whatever He's given you. o que ele te deu. You got to apply it. Você tem que aplicar You got to isso. apply faith. Você tem que aplicar em fé. You got to apply works. Tem que aplicar em obras. You got to apply the paint. Tem que aplicar ali para pintar. Or what about water? Mas e quanto à água? You sowed a lot of seed. Ele deu muitos. Then you sit back, Ele- well, what? ele You're not semeou- praying, you're not ele watering, you're semeou- not speaking to Ele it. liberou muitas sementes. Você não está orando, You're just não está sitting back liberando, não and está saying, profetizando, não está. I've done so much. And Senhor, o Senhor deu muito, just waiting on mas esperando, the word to come forth. esperando a palavra se manifestar. And then you said, well, I've done enough. I've Aí- buried. I've aí- done so much. Aí você fala, mas And then já all of a enterrei sudden, porque já ganhei o suficiente. Aí de You repente get discouraged você because you're fica waiting on seed when God said, desencorajado don't focus on the porque seed. você está esperando, focado ali na semente. Just keep planting. Ei, Just continue keep watering. plantando, Just keep continue believing. regando, Just keep eating the continue word. crendo, And then continue you will comendo have a palavra. the evidence. Então você terá as Because evidências. God gives the Porque increase. Deus dá o crescimento. Not you. Não é você. But you need to Mas você water precisa and plant. regar e plantar. God does the miracle. Deus That's the dá o milagre, evidence. sim, The evidence essa of é a God. evidência. But Mas you need to keep você watering and precisa planting. manter regando e plantando. This is about faith with works. You Isso say, é fé com obra. that doesn't save us. Isso não nos salva, That just keeps us walking mas and living and nos breathing mantém in Christ. andando, respirando em Cristo e tendo not nosso by- ser em Cristo. It's not by works that Não we're é saved. por obras que nós somos salvos, It is by His works é on the pelas cross. obras dele na cruz. But we work out our Mas nós salvation. desenvolvemos nossa salvação. Once He saves Uma us, vez que ele nos salva, then He wants production and então works. ele quer produção e obras. Aleluia. I'm almost, no, I'm not saying that. Don't say it. Ok. And we can have so many illustrations. Podemos ter inúmeras ilustrações. Spiritual food. You're not eating the spiritual food. Comida espiritual, você não está comendo comida espiritual. God never changes anything. He never cuts back. Deus nunca muda nada ou não retém nada. Even Até mesmo if He cuts back se ele in products, reter para a produção, very little product. One fish, se ele te dá 5 loaves. se ele te desse um pão, So even if peixe even e if we 5 cut pães. back in substance because we don't have it, ainda que se a gente voltar com a substância ou não tendo ela, the production a produção never changes. nunca vai in the kingdom. ser mudada no reino de Deus. Aleluia. Another, Outro,
It's the testing of your faith. É um teste da fé. It's not sitting and saying, oh, well, Não é sentar e falar assim, this is dying, that's isso está dying. morrendo, isso também está morrendo. You work even harder. Você trabalha ainda mais. Because the devil's killing something, not you. It's not God. Porque Satanás está tentando Who matar e não é comes você. to steal? Quem é que veio para roubar, matar and destroy. e destruir? The devil. Satanás. I have come to give you Eu vim para te dar life vida and e life vida more abundantly. em abundância. It's not God Não é Deus doing it. It's fazendo the isso. devil. Satanás que vai querer So what do you estar. do? Então o que ele faz? He gives us all that measure of faith. Ele nos dá toda a medida da fé. We don't just, if our baby's dying, O bebê está morrendo. we just put him in the corner. A gente vai colocar ele no canto. Oh, what is in your life? O que, Your marriage, o que é isso no seu your casamento? business, Na sua vida? É a sua empresa, é o seu casamento? your friendships, É as suas amizades? São as suas your amizades? relationships, São os seus relacionamentos? O que são your isso? relationship with God. Seu relacionamento What's dying in com your Deus? life? O que está morrendo na sua vida? You just don't put it in the corner Você não vai apenas colocar ali no and cantinho, sit back. sentar. Well, God, do a miracle. Ó Deus, faz um milagre. If you had a baby or a Se child você tiver um bebê, uma criança, and it got sick or something, was e ela estiver dying, doente, alguma coisa, estiver morrendo, you would do everything in your você ia power. fazer tudo o que tivesse as suas CPR, condições. do this, give it Você- vitamins, take it to. Fazer tudo o que for possível, Everywhere you levar para outro lugar, aonde for, ou fazer o que for That's necessário. the same what God wants us to do with our faith, Mesmo é o que Deus quer que façamos com a nossa fé. or God wants us to do with Deus quer the talent, what He's given us, que the venhamos measure, utilizar essa medida que Ele nos deu the business, na empresa. or Ou, if it's you've been doing that, that's the other se side. você está fazendo isso, então é o outro lado. Remember, there's two. Lembra que tem dois. Then maybe God's going to move you to another Talvez Deus vai direction. mover você para outra direção. Because if you're doing Porque se everything você you can, Está fazendo tudo que você you're not pode. lazy in doing E it. não é preguiçoso em estar fazendo See, isso. God doesn't like the lazy one worse than Deus the one that's trying to. He's just, não gosta he's daqueles just misdirected a preguiçosos, little bit, mas também daqueles or que estão she's fazendo just misdirected por a little demais. bit, Mas, or whatever. ou tudo quanto vencer, That's normal. isso é normal. And the one that has maybe 2 talents, but what about the one with 10? Talvez um tem um talento, ou tem 2 talentos, mas e o que tem 10 talentos? And there's no more works. E não tem mais obras. God was just giving me this Deus me deu all. tudo isso. So what do, right? That's how He wants us to do for the kingdom, for Então, the truth. o que você faz For our é o que Ele relationship quer que a gente faça para o with the reino, Holy Spirit. o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Because the devil wants to steal it and kill it. Satanás quer roubar isso de nós. If you have it. Se você tem isso. See, everybody has one, some Se todos têm um from God in de this room. Deus nesse lugar aqui. How many know Quantos sabem we can have faith que podemos ter fé that does not work? que não funciona? But we work Mas nós trabalhamos da nossa força, da That's força do nosso God braço. saying, wait, É isso que Deus está falando, espere, seek me, busque-me slow down, e diminua, desacelere, find out where I want you se encaixa onde to eu be quero que você working, esteja, to be doing. continue, diminui, Or maybe He has something way better. ou talvez ele tenha algo até melhor para você. He knows that this thing's not going to produce what He has put in you to produce. Ele sabe que essa coisa não vai produzir aquilo que ele colocou dentro de você para produzir. And you think there's something wrong with your works? No, there's nothing wrong with E your works. você acha que tem algo errado com as suas obras? Não tem nada errado com a sua obra. It's just something wrong that it's not God's perfect will and plan for our É life. algo que não é da perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Remember, there are 2 types of persons. Lembra I que don't tem want to. 2 tipos de pessoas. I've gotten away with the one that's working, Tem aquele que trabalhou muito, producing very little, e produzindo pouquíssimo, but they think everything that God's telling them to do. mas achando que fez tudo aquilo que Deus pediu eles para fazerem. Then we have this false faith. Mas aí temos essa fé falsa Is that the people do not inquire of God, das pessoas que não fazem aquilo que or Deus did not hear quer. God, or Não thought ouve a they Deus. heard God, or missed God Achava que ouvia Deus, mas não ouviram de Deus a few steps along the way. e deram pouquíssimos passos. They do things, Fazem coisas then even e até mesmo do some works or Fazem- lots of works, fazem algumas obras, ou até mesmo muitas obras, but they get frustrated. mas ficam frustrados.
Because they see other people being blessed, other people Porque há prospering, outras pessoas que estão sendo abençoadas, outras pessoas estão sendo prósperas. other people that seem like everything's coming easier. Outras pessoas parece que tudo está vindo mais fácil. God has that for everybody, Ah, though. Deus tem isso para todo mundo. God's no respecter of persons. Deus não faz exceção de pessoa. But He'll never take anything away Mas Ele nunca vai tirar nada from our life da nossa vida and make it easier e facilitar if it's not bringing se não está eternal trazendo glory for Him glória eterna para and Ele transformation e inside of transformação us, dentro de nós and the testing of our e faith o teste da nossa fé. is more precious than any money or gold O or silver teste da or nossa fé mansion é mais precioso or que bank qualquer account ouro, abundance that prata God can give ou you. qualquer abundância da qual Deus pode te dar. So if you got that on your Então, mind se first você tem isso somente primeiro and not the other, e não o outro, you're going to be striving. então você vai estar em dificuldade, conflito. Maybe it's just a mindset, Talvez because if é uma- God did é uma blow mentalidade. that thing up for you, Talvez uma mentalidade que Deus precisa arrancar de He'd você. lose you, Senão você vai se or you perder. become your own God again, Ou senão você vai se tornar o seu próprio Deus de novo. just like you were before you were saved. Assim como você era antes de você ser salvo. And now you're not addicted to drugs, Agora você não está viciado em drogas, you're addicted to power and money. mas está viciado no poder do dinheiro. He doesn't want to shift it just for another God. Ele não quer trocar você para te dar outro He Deus. wants Ele us. quer que nós. That's all. Ele nos quer. É isso. And He wants to bless us. E Ele também quer nos abençoar. So, Então, if God's not blessing it, then it's because of pride. se Deus não está abençoando, é por causa de orgulho. Or they don't repent. Ou eles não arrependem. Then the devil says in their ear, Satanás pode dizer no ouvido deles: faith does not work. a sua fé não funciona. This is the one that's working it, man. Mas é isso que está Doing funcionando. everything, up half the night, Ei, tudo trying to get this fazendo business going. tudo, trying to dia get this, após dia, noite, this tentando website fazer going, this essa strategy going, this empresa and that, and that's continuar de going. pé. And they just keep hitting a wall, hitting a wall. O site continuando, a empresa continuar de pé, mas ainda não funciona, não funciona, não And then the funciona. devil even convinces, maybe God's left me. Aí Satanás vai vir e vai falar assim: talvez Deus te deixou. No, Não, he's working in you and on you. Ele está trabalhando em você, operando em você. Faith does not. And the devil says, faith does not work. E Satanás fala: a Look. fé não está funcionando, veja. Look at the business. Olha a Look at empresa. the marriage. Olha o casamento. Look at the friends. Olha os amigos. Look at my house. Olha a minha casa. Look at my car. Olha o meu Look at carro. this. Look at that. Olha Look at that. isso, Look at olha that. aquilo, olha aquilo outro. He's observation. As observações. Little God. Pequeno Deus. But the kingdom of God, right? It just Mas said it. It's o not reino by de Deus observation. acabou de falar que não é por vista, não é? He's given us whatever we need. Ele nos dá tudo quanto nós precisamos. Don't lose hope. Quando você quer? Don't lose hope. Não perca a esperança. Just yield to Him. Apenas aproxime dele. Repent. Humble yourself. Arrependa-te. Whatever it takes. Humilhe aquilo que for necessário. Sometimes we got to show everybody, Às vezes temos que prove mostrar it, and para God's like, todos. Provar. I ain't going to let you prove nothing because Eu não preciso or provar. maybe it's just I got to prove it Você, thing that God's você going to be não like, precisa provar nada. now that porque- you said I got to prove it, Agora que você disse that que I tem hear que God that provar, this and that, I'm just not going to bless it. It's all about the é heart. tudo sobre o coração. Se você não quis mostrar para provar, aí Deus pode falar assim: agora que eu vou abençoar isso mesmo. He wants to give the evidence. Porque Ele quer dar He evidência. doesn't want you to take the glory. Ele não quer que você receba a glória. Just like Abraham's like, Assim como Abraão, the king of Sodom o reino de... wanted to give him all these things. Quando ele deu toda a And prosperidade, all those things came from evil practices tudo anyway. veio de práticas errôneas. He's like, I'm not taking nothing from you. Aí ele falou assim: eu não vou tomar nada de você. Unless you're going to say A menos que você diga. that all my abundance, all my prosperity, Quando Abraão disse que não ia receber everything nada, came porque senão ele vai falar assim, para não falar que a From riqueza veio de você e tudo veio de você. But he took the bread and the oil from Mas Melchizedek. ele recebeu de Melquisedeque o He took pão, offerings from o other óleo people. e Blessings oferta because de outras pessoas que estavam He abençoadas. took them from the people that knew they were being directed for God and would never take the glory. Ele recebeu das pessoas que ele sabia que foi direcionado por Deus, It's not- mas nunca recebendo a It's glória. not always in the substance. Não está sempre na It's substância, always in the agenda. mas sempre naquilo que está por trás, a intenção por And God trás. knows every man's. E Deus agendas. sabe a intenção de cada homem. Amen. Amém? Aleluia. Jesus. So, Então, it's because of pride. por causa de orgulho, God is waiting for us to repent and humbly seek Him. Deus quer que nós venhamos arrepender e buscá-lo humildemente. Everybody can stand up. Você pode ficar de pé. Uhul! Yes!
Yes. There will be a day Haverá o dia when we want. em que nós iremos desejar. That's all you have to say today? É só isso que você tem para dizer hoje? It isn't possible Não é possível to prove our faith provar nossa fé with our own works. com as nossas próprias obras. If Se it's not God's direction não for a direção de Deus or God's will, ou vontade de Deus, He'll use it. Ele vai usar. All things work together for Todas good as coisas cooperam for para o them bem who love the Lord daqueles que amam o and Senhor, are called according to purpose. de acordo com o seu chamado e That's propósito. everybody listening on Todos on que estão media ouvindo na mídia, in any nation em in todas as USA right now, nações, Estados Unidos agora, and everybody in this e room. todos que estão aqui agora, No matter what não side importa qual dos lados you're on, você esteja, all things todas as work coisas together cooperam for good para o bem for them who are called. daqueles que amam a You Deus. wouldn't be sitting in E this são room or chamados. listening if you weren't Você que called. está sentado, que foi chamado, que está aqui According to his ou purpose. está assistindo, foi chamado de acordo com o propósito dele. But Mas I want eu quero the evidence. a evidência. It's great, God. Isso, Deus, dessa All forma, right, I had Deus, enough, God. Deus, quero ter o suficiente. Where's the fruits? Aonde estão os frutos? Humble yourself Humilhe a si mesmo under the mighty hand of God, diante da mão poderosa de and Deus, He will exalt you e Ele vai te exaltar. in due season. E no seu tempo, estação. Have faith in that word. Tenha fé nessa palavra. Humble yourself. Humilhe a si mesmo. Some people started humble, but Algumas pessoas começaram humildes. God's blessed them so much they began to Mas become their own God Deus again and começou a prideful. abençoar tanto que eles começaram a virar os seus próprios deuses e ficar orgulhosos. Oh, Oh, you got this? você tem isso? Or you're okay? Ok. Steps back a little bit. Deus dá um passo atrás. Even what He blessed and started, Até quando Ele começou a abençoar. because He's after eternal glory in Porque us. Ele quer, o que Ele mais quer é a glória eterna sendo produzida em nós. Or we said, I believe faith. Mas você pode dizer, I believe faith without works a palavra diz que eu creio is worse according to the word. que ter fé sem obras é pior. Laziness, we see it. Slothfulness, all those things. Preguiça, vemos aqui a todo God. lugar. I mean, it's over. Proverbs, we have it over Nós and vemos over. provérbios em A vários lugares. slothful man. That Homem preguiçoso, preguiça. you weren't slothful 10 years ago. Você queria 10 anos atrás. You were working because you had something to work for. Você trabalhava porque você tinha algo para trabalhar para aquilo. Now you need to shift. Now it's not you anymore. Agora não é você mais. It's the kingdom of God. Agora é o reino de Deus. And now, so then there's something wrong internally God's going to Então, work on tem it. algo aí interno que Deus vai trabalhar. And the other God, E o outro Deus, just as like it's okay for those works and they have faith. Okay, let me tem hold on. aqueles que The faith that moved him over. So God wants to move you both into the middle Deus quer que ambos so He can explode venham para o meio, with evidence in para your que Ele life. possa With explodir fruit in our com life. evidências na nossa vida, frutos em nossas Fruit vidas, for Him, frutos para Ele, offering for Him, oferenda a para life Ele, for Him. nossa vida para Ele. But the slothful and lazy Mas servants, os preguiçosos e perversos, with much, com muito, according to de Scripture, acordo com a palavra, Jesus' words were directly to a them. palavra de Jesus foi direta para eles, They really ticked off God. que eles serão expulsos da parte de perto de Deus. So let us all close our eyes right now Venhamos fechar os nossos olhos agora and examine e examinar. 2 Corinthians 13:5. Examine 2 Coríntios, examinai, Yourselves. examinai a vós mesmos. not whether you're saved, whether you're in the faith. Não se você foi salvo, mas se você está na fé. Not whether you have faith, Não se você tem fé, that you're in His faith. mas se você está dentro da fé dele. Because we all have it. Porque todos Oh, nós I temos, got faith. No, todos estamos this fé. message is designed for you. Essa mensagem foi designada para Whether you're você. in the faith. Você que tem fé, você está dentro da fé. Faith doesn't do this. A fé não faz isso aqui. Start walking Ela não começa a andar backwards para trás and just resting. e fica descansando. Faith is always A fé moving está sempre movendo, forth. seguindo The kingdom of God, adiante. O reino de Deus, the Bible says, a Bíblia diz, doesn't look back. não olhe para trás. To be fit for the kingdom of Para God, estar
recebido no reino de Deus let going those things é behind deixar as and coisas para trás pressing. e pressionar. You can't just sit back and Você wait não, on God não when you're pode apenas pressing sentar, você tem que pressionar. onto the mark. Pressionar How do you press in faith, a vocação, in belief, a soberana in vocação, works? ao chamado, You press fazendo a obra, pressionando, mark pressionando a of a marca high calling, da, which is do Christ. chamado And what soberano. is the mark? Qual que é a marca? The kingdom, O reino, joy, a alegria, a righteousness, justiça, a obedience, obediência, humility. a humildade. The least in the O kingdom of menor God no reino de Deus is greater than é maior Abraham. do que Abraão. Oh, that just gets religious people angry. Uau. Greater Isso than deixa John the as Baptist. pessoas religiosas irritadas. Greater than É Enoch. maior do que Abraão, Greater é than maior Noah. do que Noé. According to De Jesus, acordo com a palavra, John the Baptist was the greatest João prophet before. Batista era o maior de You can put todos. them all there. Você pode colocar todos ali. The least O menor in the kingdom no of reino God. de Deus. And you want to be great? E você quer ser grande? Become a servant of Se all. torne servo de todos. Hallelujah! Aleluia! If anybody wants prayer, Você quer oração? if anybody wants to repent, Você quer arrependimento? if anybody wants to hear God, Você quer ouvir a Deus? you got to repent first. Você tem que arrepender primeiro. Because you already know. Porque você já sabe You're striving. que você está It's like your hands trabalhando muito are producing very little, e but você está produzindo pouco. they got dirt all in them E and está they're bleeding sujando and toda you're a mão. working De tanto que você está the skin trabalhando, off to the bones. sujando as unhas até os ossos. or God's blessed you so much E Deus te abençoou tanto. and you just want to coast. Aí você só quer You ficar just want to put the car tempo, quer colocar o carro on cruise control and just lay back E and dá- listen to worship music e ouvir música, adoração, dar um passo para trás and just relax. e relaxar. Which one of these two are you? Qual desses dois é você? Or Ou you're right in the middle with Him você estará no meio com Ele and your faith e a sua fé has works, vai ter your love evidências, obras, shows up, e o seu amor vai se manifestar and e you're seeing você vai ver the evidence as evidências again in your life. de novo na sua vida. Hallelujah! Aleluia! Father, we thank you Te for agradecemos, this Pai, word today, por God. essa palavra hoje. Father, let me be a faithful Pai, steward que venhamos ser of every mordomos anointing, every fiéis gift, com cada every unção, ability cada dom, that cada you've given me, habilidade God. que você nos deu, God, Pai. I'm going to let it die that I'm doing it for my own Deus, kingdom. se eu estiver fazendo para o meu próprio reino, que eu venha deixar God, and we morrer. think we're so great because there's like, I don't want to build my own kingdom. Achar que eu sou muito grande e construir meu próprio But reino. then when it's not your own kingdom, you don't have any Mas não é sobre o seu reino zeal mais. for the Lord's house Se anymore. você não tem mais zelo para a casa do Senhor mais, That means there's a heart issue significa que é um problema do coração. that God's got to get you on fire for Him. Que Deus quer que você esteja pegando Or- fogo por Ele, para Ele. Senão, You have so much zeal, but He's like, você tem tanto zelo it's for your own glory, que é para a sua própria glória, your own kingdom. para o seu próprio reino. And you're like, have all these promises. Aí você fala, God, when you make me a millionaire, Deus, quando você me fizer I'm going milionário, to sow into these missions. vou semear I'm nas gonna missões. help start orphanages. Vou I'm gonna vou do this, and ajudar os that. orfanatos, vou fazer isso, Deus. But the Bible says, Mas a Bíblia disse, if you're not faithful se in the você little, não é fiel no pouco, you won't be faithful in the much. você não será fiel no muito. You're a liar to Então, God. você é mentiroso The para devil's Deus. making you say the Satanás wrong things, fala você dizer but essas he knows coisas, exactly mas ele sabe what's in exatamente your heart, o que está no seu coração and you're stuck. e você está atolado. It's what's in your heart Se está no seu that coração, matters today. isso hoje é o que manda. Good As intentions boas intenções get us nowhere. não vai nos levar em lugar nenhum. Fire, 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 fire. Good intentions get us nowhere. Boas intenções não vai nos levar em It's lugar the nenhum. evidence São as evidências that we're looking for. que nós estamos. O And it's Senhor the evidence. está buscando. São as evidências You don't even give God at first. que você nem dá para Deus primeiro. You're not faithful in the little, and Você you're não- wondering se você não é fiel no pouco, why nothing's working. aí você fica perguntando por que nada está crescendo, That's ninguém- part nada, of working out your tá salvation. produzindo. Is faith without works is A dead. obra, fé sem obra é morta. But don't bring him your works. Mas não traga as suas obras, Bring him traga Ele, his works. traga as obras dele. Hallelujah! Aleluia! Thank you, Father. Obrigado, Pai. Align us today, oh God, Alinha-nos hoje, in every Pai. place
in our life. Alia, Because your promises porque are você yes nos and prometeu. amen. Você prometeu It sim is e amém. written. Está escrito. Thank you, Lord.